A Maria Paula, ela acha o seguinte, ela acha que a taxa Selic é algum tipo de taxa, algum imposto. Ela é do primeiro ano do ensino médio. Ela tá certa, professor Maurício? Então, vamos lá, Priscila, vamos entender um pouquinho do que é essa famosa taxa Selic, né? E não vamos misturar as situações aí. A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros do nosso país, tá certo? Então, ela que vai definir a taxa básica para empréstimos, financiamentos e investimentos, tá certo? Os bancos utilizam essa taxa como referência para que possa fazer empréstimos às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, para que possam ser utilizadas em financiamentos, por exemplo, financiamento imobiliário e até mesmo em aplicações financeiras, tá certo? Quando a gente ouve falar, está rendendo tanto de juros e tal, essa taxa é uma taxa referencial. Além disso, o Banco Central, que é aquele órgão do governo que eu falei que fica de olho na inflação, utiliza a taxa Selic como um controle para a inflação, como uma chamada política de controle, política monetária para controle da inflação, tá certo? Então a Selic ela tem essa finalidade, além de servir como uma taxa referencial, uma taxa básica de juros para o nosso país, ela também serve para controlar a inflação, tá certo? Agora vamos ver como é que ela funciona na prática, né? Vocês podem ver aí na tela esse desenho, é até um recorte, né, do próprio Banco Central, que explica o seguinte. A taxa de juros, ela funciona assim. O Banco Central vai definir a taxa baseada no quê? Na inflação do momento do país, tá certo? Então, o Banco Central, ele se reúne em determinados períodos do ano, tá? E estipula a taxa para aquele período de acontecimento. Então, ele sobe a taxa, quando ele sobe a taxa Selic, ele desestimula o consumo. Por que ele desestimula o consumo? Porque o crédito fica mais caro. Então, as pessoas, para pegar dinheiro emprestado, para fazer financiamento, para fazer empréstimo, torna-se mais caro, os juros fica mais caro, o dinheiro fica mais caro. Então, nesse caso, ele subindo a Selic, ele desestimula o consumo. E lembra naquela comparação que eu falei da oferta e da demanda? Se eu tenho poucas pessoas comprando, eu tenho muitos produtos para vender. Então, eu forço com que o mercado, né, com que o comerciante, com que a empresa ou prestador de serviço diminua o seu preço também. Então, a Selic, ela sobe para quê? Para desestimular o consumo e fazer com que a inflação tende a cair, tá certo? E agora tem a outra situação. A gente pode descer a Selic, né? Diminuir a Selic, e aí o que vai acontecer? Eu vou estimular o consumo, que foi isso que aconteceu na época da pandemia, tá certo? Vocês vão ver daqui a pouquinho, nós começamos o ano de 2021 com uma taxa Selic de 2%. Tá certo? E aí, por que o governo ele deixou essa taxa baixa? Porque era o momento que os comércios estavam fechados, muita gente não estava trabalhando, então a gente precisava estimular o consumo. Então, para isso, o Banco Central vai lá e diminui a taxa Selic, tá certo? E aí ele sempre vai fazendo esse controle baseado no quê? Baseado na inflação do país.